Oi gente, meu nome é Lorena e o vídeo de hoje é sobre o que eu achei da série A Casa do Dragão. A Casa do Dragão estreou na HBO dia 22 de agosto e vai detalhar a história da Casa Targaryen que governou Westeros antes dos eventos de Guerra dos Tronos. A série vai contar com 4 temporadas de 10 episódios cada uma e ela começa 172 anos no passado de Westeros e mostra o início da Guerra Civil que foi travada entre os próprios membros da Casa Targaryen. Muitos reis subiram ao trono, muitos reis Targaryen governaram Westeros durante esses 300 anos, mas a série vai focar quando começa a Dança dos Dragões. E ele é baseado no volume 1 de Fogo e Sangue, inclusive eu fiz um vídeo super completo aqui no canal detalhando tudo o que aconteceu no livro. A dança começa a partir da metade ali do livro, então tudo que aconteceu antes e depois eu contei lá no vídeo, vai estar aqui nos cards. A série pra mim até o momento tá 10 de 10. Eu vejo comentários de algumas pessoas achando que tá rápido demais ou que tá devagar demais. Mas para que comece de fato a Dança dos Dragões, a gente precisa dessa construção do que aconteceu para eles se dividirem da forma que foi. E quanto ao salto que deu, porque a gente já começa lá com o conselho, né, com o velho rei fazendo o tratado lá da questão da sucessão do trono, eu não imaginei que a série pegaria esse início, não. Acho que o conflito mesmo tá ali na dança. Inclusive, a série já começa com uma cena e uma fala muito marcante, que é o conselho ali do rei Jaehaerys, que inclusive é um dos meus favoritos, quando foi estabelecido a questão da sucessão e que diz que aquele conselho só estava sendo feito por conta de um dos maiores medos do velho rei, que era a destruição da família Targaryen, não por pessoas de fora da casa, mas sim por eles mesmos. E de fato, a busca aqui na Dança dos Dragões é pelo poder, é para amansar o ego deles próprios, eles não têm nenhum interesse em nada além disso. Então a disputa continua sendo por poder. E dessa vez contra eles mesmos, não é contra reino nenhum, contra território nenhum, é Targaryen contra Targaryen. E aí a parte do conselho é bem rapidinha, né? Mas a gente já tem algumas coisas muito importantes, que é o Corlys e a Rhaenys ali engolindo seco, quando eles percebem que perderam o direito de se sentar no trono, né? Perderam para o Viserys, que é primo da Rhaenys, e eles já engolem ali em seco. A gente já vê que o Corlys não ficou satisfeito com o resultado do conselho. E aí, quando o conselho do rei, já o Viserys, está reunido, também é uma cena muito importante. Parece umas simples conversas, mas tá tudo nos detalhes. Antes disso, também naquela cena, quando a Rhaenyra conversa com a mãe dela, a Aemma, e ela diz que elas têm úteros reais e que são feitos para produzir herdeiros, a Rhaenyra não fica muito contente. Logo depois, ela já tá lá dentro do conselho, servindo vinho, e a gente vê que ela tá ligada ali em todas as palavras que estão sendo ditas. Então, assim, a mãe dela falou para ela que ela tinha um útero real e a mãe dela estava em trabalho de parto, na verdade, e que logo ela também ia passar por aquilo, mas aí na outra cena ela já tá lá dentro do conselho, então ela já dá a entender que não é muito bem isso que ela quer. A cadeira do irmão do rei tá vazia ali quando eles mencionam o Daemon. O Corlys está com aquela cara de que tá meio insatisfeito, está reclamando ali, fazendo algumas reivindicações com a mão do rei, então uma cena também importantíssima. Já o rei está promovendo um torneio em homenagem a um filho herdeiro que ainda nem nasceu, como a própria esposa dele fez questão de lembrá-lo, que o menino nem tinha nascido ainda, sequer sabia que seria menino, e ele já estava lá comemorando. E é interessante que o Viserys, já nesse primeiro episódio, ele já demonstra que ele tá ali com uma ferida nas costas. Mas o que eu já adianto que me incomodou um pouquinho nesses primeiros episódios é que, apesar de mostrar muito de como era a relação da Rhaenyra com a Alicent, que a gente vai ver mais pra frente que elas vão entrar em uma disputa, é o fato de que parece que tudo é exclusivamente culpa delas, quando não é bem assim. Teve várias coisas que culminaram ali nas duas em lados opostos. Apesar delas não se odiarem, o que é muito legal, né? A gente sempre vê elas ali andando pela corte, de braço dado, sorrindo e passando vários momentos juntas, mas o caldo começa a entornar mesmo quando a esposa do rei morre e tem essa questão ali de quando ele vai casar de novo e que precisa de herdeiro e que precisa achar logo uma esposa, e depois a coroação da Rhaenyra, que já traz maus presságios, né? A gente começa com o conselho e a coroação da Rhaenyra vai totalmente contra o que ficou definido naquele conselho, que era o herdeiro ser o primeiro filho homem. E nem todo mundo aceitou tão bem. Depois disso a gente já tem uma série de questões, né? O Daemon meio revoltado, que é o irmão do rei,
e não foi nomeado como herdeiro, então ele fica completamente puto e com razão. Fez de tudo para ser querido na corte, coitado. Roubou ovo e tentou chamar atenção. Acho que as atitudes do Daemon às vezes se justificam também. E ele nunca deixou de ser querido, né, pelo irmão, apesar de tudo. Mesmo quando ele tá ali lutando, o irmão vai e envia soldados para ajudar ele na guerra, apesar dele ter tido aquela reação horrível quando soube da coroação da Rhaenyra, né, batendo no soldado que levou a mensagem. Tudo isso vai alimentando um rancor nele que eu acho que depois é compreensível. Ele ainda tá ali meio pelos cantos, mas acho que a gente vai ver mais do Daemon de fato quando explodir a dança. Não que ele não seja relevante, porque ele tá sendo, e muito inclusive. Mas sabe o que eu senti falta, principalmente nos primeiros episódios, até mais ou menos ali o quinto, da Alicent maquinando mais. A menina é um peão, a gente vê que todo mundo coloca ela no lugar que quer, no lugar que é mais conveniente, principalmente o pai, que é a mão do rei, e ela fica muito ali, tipo, ai, será? E ela chora muito e fica muito culpada, com aquele olhar sofrido, sendo que ela já vive ali na corte, tipo, mulher, dá seu nome, sabe? Enquanto a Rhaenyra, que já aprendeu ali que a corte é um jogo, a Rhaenys, que tá sempre ali também, apesar de ser sempre deixada de lado, apesar da casa dela ser um pouco desprezada, ela tá sempre ali impondo a presença dela e a Alicent fica ali chorando pelos cantos, sabe? Isso me irritou um pouco. E o que me deixa mais irritada é que ela tá sempre chorando pelos cantos, mas ela é sonsa. Ela finge que ela não tá fazendo o que ela tá fazendo. Nos primeiros episódios até que não, a gente até se convence de que ela é uma menina doce, que ainda não aprendeu que a disputa pelo poder, o buraco é bem mais embaixo. Mas depois ela começa a se tornar uma sonsa, porque ela se convence de que as atitudes dela não foram pensadas. Ela quer se eximir da culpa, fingindo que ela não sabia o que as atitudes dela iam causar. Por exemplo, quando ela arranja ali aquela aliança com o executor, que é o Larry Pé Torto, ela fala uma coisa pra ele, aí ele vai lá, faz exatamente o que ela falou nas entrelinhas e depois ela fica, ai, mas não era pra você ter feito isso, ai, eu não queria que isso acontecesse. E no fundo ela sabia o que ia acontecer. Então ela tá sempre tentando tirar o dela da reta, escondida atrás daquela cara de sofrimento, que é uma coisa que a Rhaenyra não faz. A Rhaenyra faz e pronto, e acabou, e ela assume o BO dela. Aliás, eu acho que esse roteiro tá caminhando de forma muito boa, assim, tá bem baseado mesmo no livro. O que eles mudam é mais questão de continuação, coisas que não são relevantes. Eu acho que isso se dá também pelo fato do próprio autor estar envolvido ali na produção, né? Então isso ajuda bastante, o que torna bem fiel. Aí no episódio 4 marca o momento onde a Alicent acorda pra vida e descobre que a Rhaenyra não é tão santinha. Ela fica muito ressentida, né, por isso, e eu acho que ela de fato ali começa a perceber que ela é usada muitas vezes, inclusive pelo pai. Mas o problema é que ela percebe e ela se deixa ser usada, né? A grande diferença é essa. E eu acho que no fundo ela sente um pouco de falta da Rhaenyra, porque enquanto ela é usada como peão, a Rhaenyra passa por cima de todo mundo, ela faz prevalecer a vontade dela, o que ela quer fazer, tanto na questão do casamento, ela não aceita logo de cara, ela aceita se casar com o Laenor, mas sempre ali nas condições que ela impõe. Então eu acho que a Alicent fica com ciúmes da Rhaenyra conseguir se impor, enquanto ela é uma marionete ali do pai, de quem quer que esteja por trás. E aqui tudo já começa a esquentar, a gente já vê para onde cada pessoa está se encaminhando. A partir do casamento da Rhaenyra com o Laenor, do nada eles passam a considerar assim a casa Velaryon, então a gente já vê para onde as águas do rio vão fluir. O Viserys também já passa um tempo ali, ele vai ficando cada vez mais doente, e aí a gente tem o salto, né, que é quando as meninas pulam da adolescência para a fase adulta. A Alicent já está casada com o rei, já é madrasta da Rhaenyra. Agora ela já tem filhos, mas a Alicent continua alimentando esse rancor de achar que a Rhaenyra não tem direito de fazer as coisas da forma como ela quer. Ela acha que tem que ser tudo do jeitinho ali que ela pensa que tem que ser, na verdade. Tipo, os filhos da Rhaenyra são claramente bastardos e a Alicent sabe disso. Eu não sei se naquele ponto ela queria que a Rhaenyra mudasse a atitude dela, porque a Alicent é a rainha, né? Então ela tem as obrigações dela como rainha. E ela ainda não entendeu que a Rhaenyra funciona de uma forma diferente. Inclusive, quando ela fala lá pro Laenor que era pra ele continuar tentando, que algum filho ia sair com a cara dele, tipo assim, eu não entendi qual foi a da Alicent com a Rhaenyra, sabe? Sendo que ela que aceitou ser rainha, o pai conduziu ela pra isso, pra ela ir seduzindo o rei aos poucos, e ela meio que não aceitou que ela tava fazendo parte de um jogo.
Mas o que eu quero dizer é que eu sinto falta da Alicent ser mais, assim, assertiva nas coisas que ela faz, sabe? Fazer e assumir que ela fez e pronto, começar de fato a entrar ali na guerra pelo poder, que é o que a Rhaenyra faz. A Rhaenyra é herdeira e ela já dá a entender desde o início que ela vai lutar a todo momento para ela se sentar no trono. Enquanto a Alicent finge que aceitou que os herdeiros dela não vão vir a ser reis. Ela só finge, porque na verdade a gente sabe que no fundo ela quer que um dos filhos dela seja herdeiro antes da Rhaenyra, que a Rhaenyra nunca seja, na verdade. E aí vamos falar desse rei, porque tudo começou com esse rei colocando panos quentes em cima de tudo, fingindo que não estava vendo a disputa entre a filha e a esposa, fingindo que não estava vendo os bastardos da Rhaenyra. E no fundo, elas realmente não se odeiam, e eu espero que isso não seja impedimento quando chegar lá na frente, na hora da guerra, na hora que de fato elas se declararem inimigas uma da outra, porque se a Alicent ficar nessa de que nesse nhenhenhé, eu acho que tem que ser uma disputa justa, sabe? Acho que ela tem que acordar pra vida e entender que ela vai ter que lutar agora pelo trono dos herdeiros dela. E eu tô especulando, mas eu acho que vai ser na hora que de fato os filhos delas começarem a morrer. E a gente vê que ela até já deu uma acordada, né? Vamos dar um crédito pra ela ali no episódio 7, quando o Aemond perde o olho e ela vai assim com a faca pra cima da Rhaenyra. É aquilo ali que a gente precisa. A gente precisa que ela acorde pra vida e veja o que tá acontecendo bem debaixo do nariz dela. E quando o rei morre, ela dá esse passo. Vamos dar um crédito para ela. Elas até se perdoam ali no episódio 8, naquele jantar entre todo mundo, mas infelizmente o Aemond acaba com a paz quando ele chama os meninos de Strong, os meninos da Rhaenyra, e aí dá aquela confusão. Mas, gente, vamos falar uma coisa. A Alicent, ela é muito sonsa. Me explique ela jurando que o último suspiro do rei, que a vida inteira manteve a palavra dele de que a Rhaenyra ia ser a herdeira. Do nada, no último suspiro, ele decide mudar. Uma coisa que poderia gerar uma guerra, como de fato gerou. Do nada ele fala, eu decidi aqui agora, presta dar o último suspiro. Quem vai sentar no trono é o Aegon. Por isso que eu acho que a Rhaenyra é uma sonsa. Porque ela ouve as palavras do rei e ela acredita que ele realmente mudou de ideia em cima da hora. Então, assim, ela não é tão inocente. No fundo, ela sempre teve esse desejo de que o filho herdasse, não a Rhaenyra. Ela finge que já estava aceitando e tal. Aí, no último suspiro do velho, ela realmente era o desejo dele. Bora correr atrás dessa coroa. Ah, gente, fala sério. Aí, o rei morre, né? Eles juntam aquele conselho lá. E aí, quando ela percebe que já estava sendo maquinado ali uma coisa para Rhaenyra não assumir, ela ainda assim tenta falar em favor da amiga, né, da enteada, com aquela coisinha de não, mas tem que ser a Rhaenyra e não sei o quê, mas ela se convence muito rápido de que é o filho dela que vai herdar e que tá havendo uma conspiração ali. E aí tem essa questão, né, de que por direito, se fosse seguir o conselho, seria sim dos filhos dela. Acontece que o rei Viserys passou por cima de tudo quando ele nomeou a filha pro trono. E ele tinha muitas pessoas leais do lado dele. Então aqui no episódio 8 já se divide o Conselho Verde, né, que são as pessoas que estão do lado da Alicent, e os pretos que estão do lado da Rhaenyra, mas a esse ponto a Rhaenyra nem sabe ainda o que aconteceu, e aí tem aquela revolução ali na corte, né, onde as pessoas são obrigadas a jurar a lealdade. Outra coisa que a Alicent fez mais que depressa foi mudar a lealdade do Sir Criston, que é aquele babaquinha, né, coitado, ele jurou que a Rhaenyra fosse casar e fugir com ele, coitado. Dá até pena, mas uma coisa que ela fez mais que depressa foi trazer o guarda pro lado dela. Temos aquela questão ali do Sir Arik com o Sir Eric, cada um vai ficar de um lado também, achei isso muito interessante. E uma coisa que a Alicent não conseguiu fazer foi convencer a princesa Rhaenys de ficar do lado dela, né? Uma das coisas mais importantes que ela tinha que fazer na hora que ela começa a maquinar, ela não conseguiu, que inclusive a Rhaenys passa todos os episódios ali pelos cantos, sempre engolindo seco, sempre olhando torto, sempre vendo a casa dela ser deixada de lado, e aí na hora mais decisiva ela surge com o Meraxes naquela cena maravilhosa que, nossa, tinha que ter saído um Dracarys ali, nem que fosse, sei lá, pra cima, pro lado, aquela cena foi maravilhosa. Do episódio 9, a Alicent pede a resposta pra ela de que lado ela vai ficar, e ela surge ali com o dragão e fica parada assim, encarando a Alicent como se ela já tivesse dado a resposta. Tipo assim, vou ficar do lado da Rhaenyra, pega e sai voando com o dragão. Foi o ponto alto, assim.
Além da coroação do Aegon também, né? Porque quando ele ouve aquele pessoal ovacionando pra ele que não queria ser rei, não queria coroa de jeito nenhum, quando ele ouve a galera gritando o nome dele, parece que alguma coisa acende, assim, a gente vê até o olhar dele mudando. Então, já um presságio aí de que não vai sair coisa boa desse reinado do Aegon, que coitado, gente, não tem nada na cabeça, né? Não nasceu pra ser rei. E agora eu tô só esperando a notícia chegar lá em Pedra do Dragão pra Rhaenyra, tipo, bicha, pegaram seu trono. Eu quero ver qual que vai ser a reação dela quando chegar nessa notícia. Não sei se é a Rhaenys que vai chegar contando pra ela, porque a Rhaenys pegou o dragão e foi, né? Eu imagino que seja pra avisar a Rhaenyra. Mas o Aegon já tá coroado, né? Então não tem muito o que fazer. Só que ela tem o Daemon ali do lado dela, que o Daemon não mostra muito a que veio, assim. No fundo, a gente não sabe exatamente o que o Daemon vai fazer até que ele faça. Agora é marido da Rhaenyra, né? Além de tio, também é marido. E assim, o lado da Rhaenyra também não tá fraco, não. A gente já viu que muitos foram forçados a dobrar o joelho para ficar ali do lado dos verdes, mas no próximo episódio a gente vai ver quem realmente tá do lado de quem. Eu tô achando a série um deleite, assim, sinceramente. Eu até curti eles terem focado somente na dança, porque senão ia ficar muita ponta solta, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não ia focar no que de fato precisava ser focado, que é a construção dessa tensão entre a corte, entre pretos e verdes, para na hora que se dá mesmo essa divisão, cada um ir para um lado. Inclusive, eu fui pro lado dos pretos, todo lado da Rhaenyra. Gostaria de ter visto sobre o Velho Rei, sobre a Alicent? Gostaria, mas não, eu acho que não teria o foco necessário no que é realmente importante, que é essa quase destruição da casa, né, Targaryen, com a Dança dos Dragões. Inclusive é um ponto fatídico no livro, né, responsável por quebrar anos, assim, de paz em Westeros, com a morte dos dragões, estava tudo caminhando muito bem ali nos Sete Reinos até a dança acontecer. Então as brigas entre eles só crescem e ao invés da casa se fortalecer, ela se destrói cada vez mais. Inclusive, agora a gente já pode sofrer, porque eu tô falando aqui até o episódio 9, porque o 10 vai sair domingo agora. Hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Só que em um episódio só, provavelmente a gente vai parar no ponto aonde vai começar a guerra ali entre pretos e verdes, porque pelo que saiu no teaser, a Rhaenyra vai ser avisada de tudo o que aconteceu, e aí provavelmente, né, agora eu tô especulando novamente, ela vai começar a convocar o exército do lado dela, e aí vai ser aonde morre pelo menos um dos filhos das duas, né, tanto da Rhaenyra quanto da Alicent. Eu acho que vai acabar mostrando só a morte do Lucerys, vai ter ali a luta entre eles, se eu não me engano é o Aemond quem vai estar lá, que eles vão voar com os dragões para tentar a lealdade da casa Baratheon. Acho que ali é que vai rolar a briga entre eles e o filho da Rhaenyra vai acabar morrendo. Só que é o último episódio, então não vai dar para colocar tudo ali, então acho que no ponto central vai acabar. E aí, meu amor, é só no ano que vem. E aqui vai entrar o grande sofrimento. É isso que é o ruim de acompanhar uma série enquanto ela tá acontecendo em tempo real, porque a gente fica nesse sofrimento até sair a próxima temporada. Mas pra mim, essa primeira temporada, eu nem vi o último episódio, mas eu já amei absolutamente tudo. Acho que tá bem fiel ao livro. Assista o vídeo lá que vocês vão ver tudo que eu contei, é o que aconteceu. E eu vou tentar voltar pra falar do último episódio aqui também, porque eu tô falando só até o 9, mas até o momento, assim, acho que não vai me desagradar no episódio 10. No 9 a gente já teve aquela cena épica da Rhaenys, né, chegando assim com o dragão, destruindo tudo. Temos momentos de muita tensão em todos os outros episódios também, mas é aquilo, é como se fosse a base, né? A primeira temporada como se fosse a base, eles estão construindo a base para a Dança dos Dragões acontecer. Existe a divisão entre pretos e verdes, já sabe por que aconteceu aquilo tudo, e já temos então como saber que ali no Conselho Verde tá rolando uma conspiração, que a Rhaenyra talvez esteja sem aliados do lado dela, mas vamos ver aí como o barco corre. Voltei só para concluir esse vídeo, terminei de assistir o último episódio ontem. Ontem foi dia 23, domingo, e agora eu dei uma passada assim por cima para eu relembrar que eu preciso assistir, absorver. Eu vim aqui totalmente dominada pela emoção pra terminar o vídeo e falar com vocês que, ó, quem for do time preto, vamos nos unir, porque agora é guerra. Eu não tava preparada pro Luke morrer daquela forma. Eu fui completamente dominada pela emoção desse episódio. Inclusive, eu falei que a gente já podia esperar sofrimento, porque agora só em 2024. E o episódio foi
parado. Eu não desgostei do episódio, gostei muito. Só que assim, de fato, não aconteceu muita coisa. Por quê? A gente precisava daquilo ali, infelizmente, que aconteceu pra Rhaenyra acordar e resolver partir pra guerra, né? Ela tava ali meio que tentando fazer a diplomata e tal, tentando conversar, tentando ver a melhor maneira de seguir, né, o caminho a partir do momento que ela recebe a notícia. Realmente quem foi lá dar a notícia pra ela foi a Rhaenys. E aí ela recebe ali a notícia, fica meio assim. Realmente foi a Rhaenys que foi dar a notícia pra ela. Inclusive a Rhaenys, cara, a Rhaenys ela é uma personagem muito boa. Ela tá sempre ali pelos cantos pensando no que ela vai fazer. Inclusive ela não se curvou pra Rhaenyra, não sei quem reparou isso. Quando o Sir Eric chega ali com a coroa, depois já dela ter recebido a notícia, ter perdido o bebê, foi uma cena tristíssima também. Ela não quis que as irmãs silenciosas preparassem ali a criança, a Visenya. Já nasceu morta, né? Muito antes do tempo, foi quase arrancada ali do útero pela Rhaenyra quando ela recebeu a notícia que o Aegon tinha sido coroado, né? Então a Rhaenys traz a notícia e ela fica ali daquele jeito até ela conseguir parir a criança, e mesmo assim ela se manteve assim meio que sã, né? Conseguiu chamar os filhos para passar ali o que ela queria que fosse feito, o que ela não queria que fosse feito. Mas a Rhaenys, ela tá sempre ali de canto, não se curvou a princípio. Eu não sei se ela tava esperando o Corlys chegar para ver de que lado eles de fato iam ficar, ou se ela queria ver uma atitude mais firme da Rhaenyra, ou até mesmo o que a Rhaenyra ia decidir fazer, né? Mas mesmo a princípio eu senti uma certa distância ali, sabe, das pessoas do conselho mesmo com a Rhaenyra. Acho que aquela galera que já tava ali tava meio que pensando assim, ah, já estamos aqui, vamos ter que se curvar, né? Não tem o que fazer. A princípio eu senti isso. Depois, quando eles se reuniram ali para começar mesmo a discutir a respeito da guerra, quem possivelmente apoiaria ou não, eu senti que eles ficaram mais próximos. E aí foi quando o Corlys deu o apoio dele e a Rhaenys até deu um sorrisinho, tipo assim, para mostrar que ela tava mesmo do lado ali dos pretos. Aí o Daemon já colocou as asinhas dele de fora. Como eu disse, não tem como prever o que o Daemon vai fazer, principalmente na série. Ele é imprevisível, ele apertou o pescoço ali da Rhaenyra simplesmente porque ele não sabia dessa profecia, né? Eu acho que essa profecia ficou um pouco blé, assim, sabe? Um pouco fraca pra ser motivo da Rhaenyra não querer atacar direto. Tentaram enfiar essa profecia desde o início, na verdade, desde quando o pai dela, o Viserys, né, proclamou que ela seria a herdeira. Ele veio com esse papinho de profecia, mas isso aí pra mim não colou muito não, ficou meio fraco, mas tudo bem. E aí aquele cara de pau do Otto chega lá com a cara mais lavada do mundo, oferecendo uns termos nada a ver. E me vem a Alicent com aquele papelzinho, aquela folha do livro. Ai, gente, pelo amor de Deus, essa mulher não tem culhão, não. Achando que vai resolver tudo com uma folhinha de livro. Ai, ó, pelo amor de Deus, como eu disse, eu já tô 100% envolvida, já tô 100% do lado da Rhaenyra. Ela até que pensou um pouco, porque se fosse eu naquela hora ali, minha filha, eu já rasgava aquele papel, já mandava um Dracarys e já começava a guerra ali mesmo. Só que por questão de continuidade, como a gente viu no roteiro, a Rhaenyra tava até tentando ser diplomata, mas depois que ela recebe a notícia do filho... foi um episódio que não aconteceu tanta coisa, mas assim, o que aconteceu foi o suficiente. Eu já sabia desde o início que essa primeira temporada ia ser uma base pra construir as outras. Então eu já não tava esperando tanta coisa assim, principalmente de um último episódio. Mas achei que o Luke demonstrou tanta coragem, ao mesmo tempo tanta inocência. Aquela cena foi muito bonita, ele chamando a mãe de mãe, e aí depois ele tenta chamar de majestade, mas aí ele fala mãe e é majestade também, ele falando que a mãe é perfeita. Ai, gente, aquela morte, sério, ai, eu fiquei muito chateada. O menino foi lá, sabe, bonitinho, obediente, pra cumprir o que a mãe pediu, foi como mensageiro, não queria arrumar briga, sabe? Ele foi não querendo guerra com ninguém. Aquela cena foi muito linda, da Veiga passando assim por cima do Arax, e ali a gente já viu que não tinha saída, porque a Veiga é muito maior que o Arax, assim, não tinha o que fazer, sabe? Mas achei uma cena bonita, achei uma cena interessante, achei a despedida dele com a mãe, sabe? Aquilo ali foi o que mais tocou, eu acho, na gente, pra hora que de fato acontece. Mas a Rhaenyra deu um show, assim, naquela expressão dela quando o Daemon chega ali pra dar a notícia. Ela tá de costas, assim, leva a mão na barriga e a gente já consegue saber que ela tá com muita raiva. E quando ela vira, encara direto, assim, sabe? Olhando direto, assim, no nosso olho, com aquele ódio, com aquela raiva. Nossa, eu adorei, assim, o episódio. Nem sei se eu consegui passar tudo aqui, resumir direito. O que aconteceu foi que a Rhaenyra recebeu a notícia, né?
de que tinham pego o trono, e aí ela vai, se coroou lá, a rainha também, porque o Sor Eric levou a coroa do Viserys para ela, jurou lealdade lá, e aí ela foi querer negociar com outras casas para saber quem estava do lado dela, até de fato ela estourar a guerra, né? Mas aí ela mandou mandou os dois filhos, na verdade, para negociarem com casas ali. O Lucerys foi mandado para o sul, para Ponta Tempestade, só que quando ele chegou lá, o Aemond já estava negociando com o Boros, acho que é Boros Baratheon, e ele não aceita os termos da Rhaenyra, manda o Lúcio embora. E aí o Daemon, com aquele negócio lá de olho, que ele falou que não tinha problema, perder o olho, nananã, não é bem assim, né? Aí ele quis caçar briga com o Luck e querendo arrancar o olho dele e tal, mas aí o Boros falou, não, aqui dentro da minha casa não, porque o menino veio como mensageiro. De fato, a Rhaenyra falou, olha, não caça confusão, vai como mensageiro, entrega a mensagem e vem embora. E era isso que ele queria fazer, mas o Aemond acabou seguindo ele, né, provocando o menino, mesmo ele falando que não ia brigar. E infelizmente o dragão do Lucy atacou a Veiga, mesmo o Lucerys tentando só fugir. Como a gente sabe, não tem como dar o comando assim pro dragão igual cachorro, né? Falar não ataque. E foi o que o Lucerys fez. Ele falou pra Vermax seguir em frente, fugir da Veiga, mas não deu certo. A Veiga comeu ele com o dragão de uma bocada só, e aí eles caem ali. A gente até percebe que o Aemond fica meio assustado. Ele de fato não queria que isso acontecesse, apesar de que ele não sente que ele ficou muito culpado, não. Ele não queria que acontecesse, mas já que aconteceu. E aí, infelizmente, o episódio acaba, não temos data de lançamento. Já foi divulgado que a segunda temporada começa a ser gravada entre março a junho de 2023. Ela só começa, né? Até terminar, até pós-produção, eu acredito que final aí de 2024 só, infelizmente. Eu, particularmente, gostei da série, estou amando o roteiro, estou amando a forma como eles estão adaptando. Não adianta ficar falando que no livro é diferente, porque no livro é diferente sim, só que a série é diferente do livro e pronto, acabou. O próprio autor está ali envolvido, então se ele falou que não tem o que mudar, é porque é isso, gente. Não tem como adaptar 100% de um livro para uma série sem fazer algumas mudanças, até para a própria continuidade também da série, até para dar ritmo. Então eu particularmente estou gostando muito com o que eles estão fazendo com todos os personagens. Eu não estou assistindo a série a título de comparação com o livro, sabe? Para ficar comparando o que foi igual, o que foi diferente. Então, para mim, tá tudo ótimo. Inclusive, se você quiser saber o que acontece agora, a partir desse ponto, depois que a Rhaenyra declara a guerra ali, eu fiz um resumo de tudo que aconteceu no livro com spoiler, tem o livro todinho, vou deixar aqui nos cards, também tá aqui embaixo na descrição, você vai lá ver que você vai ver que algumas coisas foram diferentes sim. E o que aconteceu no livro não é necessariamente o que tem na série, mas se você não quiser ler, porque é um livro muito grande, eu fiz o resumo no vídeo. E é isso, gente, bora esperar, vamos reassistir, vamos pegar muita teoria aí pela internet. Deixa um like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo também relacionada ao universo de Game of Thrones, de Fogo e Sangue, deixa aqui embaixo que eu gravo também e até o próximo vídeo.